Amados, boa tarde. Desculpem o atraso, como sempre, problemas técnicos. A gente vem aqui para arrumar e já é a segunda vez que eu bato no sistema lá atrás e desligo tudo, eu tenho que recomeçar tudo de novo, né? São as coisas. Nem todos são dotados à tecnologia. Eu, por exemplo, não sou e ainda estou tentando focar as coisas aqui, apesar de todo o nosso atraso. Então, vamos ser rápidos. Boa tarde a todos. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, nos proteja, esteja conosco na sessão de hoje, em todos os dias e momentos de nossa vida. Espero que tenham tido um excelente carnaval, que tenham se divertido, que tenham se aproveitado o momento para estar com os amigos, com a família, terem curtido esse momento tão gostoso, diazinhos que a gente, bem ou mal, acabou ganhando para ficar com os nossos, né, com a família, com os amigos, que vocês tenham tido um carnaval muito legal. Estou aqui lembrando hoje, por conta disso, não só da fala do vovô, mas também e principalmente de uma mensagem antiga de Dom Helder, né, que ele fala exatamente isso, né, que ele não tinha nada contra o carnaval, porque o carnaval era expressão de alegria, que era muito melhor que as pessoas fizessem os seus pecadinhos naqueles dias de carnaval, mas fossem pessoas concretas, pessoas sinceras, não é? Pessoas que praticam bem, pessoas caridosas, etc., do que fingirem, né, a abstinência sobre todos os aspectos, a reclusão moral e etc., e serem pessoas assim extremamente vis, más, né? E com o mundo, consigo mesmo, em todos os outros dias da vida. Então, ficou aqui a nossa mensagem semana passada, e essa semana, então, estamos aí nos deparando com isso aí, nessa repostagem da palavra de um grande homem, que foi Dom Helder. Bom, enfim, infelizmente, a gente está aí enfrentando situações que antigamente poderia se dizer, né? Ah, o capeta está batendo na porta, e de fato, eu acho que ele está mesmo, né? Ele está batendo na porta de todo mundo e está querendo saber qual é a nossa. E eu fico pensando assim, meu Deus do céu, não é possível que a gente que estejamos todos nós caindo em contradição, que estejamos todos nós nos perdendo nos princípios, nos propósitos daquilo que nos comprometemos, porque somos, afinal de contas, espíritas, e não somos espíritas de hoje. E eu falo isso porque, sinceramente, vendo coisas aí que estão acontecendo, declarações e etc., eu tive já realmente vontade de falar, não sou mais espírita, o nosso santuário vai ser um santuário espiritualista, vamos deixar a doutrina espírita para lá, porque se doutrina espírita é o que esse povo aí está falando, eu estou fora. Mas aí eu falei, não vou sair não, por uma razão muito simples. A doutrina que está em mim antecede tudo isso, né? É uma doutrina que está em mim e que eu a exercito como entendimento, como conhecimento, como preparação, como tudo, há muitos e muitos séculos, como dizem os nossos mentores. Então, eu tenho certeza absoluta que eu não devo em nenhum momento dizer que eu não sou espírita. Eu espero que as pessoas que estejam falando todas as coisas que eu ando falando, tão contrárias ao princípio doutrinário cristão, que se revejam, não é? Que vejam se realmente a coisa é por aí. Porque se você pega o histórico, aí é que está. Pega o histórico das pessoas, né? Vê as lutas que lutaram, as causas que abraçaram, não é? Ver os posicionamentos que tiveram, mesmo e principalmente os que estavam nas entrelinhas, que muita coisa acaba, por fim, se justificando. Não é? Eu realmente aqui faço um posicionamento muito firme, uma declaração realmente muito firme, também, ao mesmo tempo, muita tristeza quanto ao posicionamento do Dr. Divaldo Franco desde 2018, e veio se agravando. Quando a gente pensa que ele ia parar, ele retorna agora com uma intensidade, de uma forma tão intensa, né, na defesa do mal, na defesa da vilania, na defesa do genocídio, na defesa
dos atos terroristas de depredação do patrimônio nacional brasileiro, que aí eu me pergunto se isso poderia vir a ser, de fato, já marcas de um comprometimento psíquico pela idade, enfim, ou se isso realmente pertence a ele, sempre pertenceu, e ele já está naquela fase da vida que perde os filtros, perde as situações e sai a falar o que bem entende, né? Mas o que bem entende que está lá dentro. Então, eu me pergunto, gente, todo médium é medianeiro, ponto. É medianeiro. Médium é instrumento. Médium não é dono de nada, médium não é bafafá, médium não é nada. Médium é instrumento, não é? Quem tem que ficar famoso é o espírito que está junto ao médium, porque o médium fala, o médium escreve e o médium publica aquilo que o espírito falou, né? Que o espírito psicografou, psicofonou, deu a entender, seja lá o que for. Se o médium é uma pessoa humilde, não é? Ele faz o trabalho. Ele faz o trabalho dele, ele reconhece que o que ele faz é do espírito que o acompanha. É que nem na nossa casa, as pessoas que vão lá não vão para ver a cara de A, B ou C, vão pela entidade que está lá, vão pelo trabalho espiritual que é feito lá. Nós somos instrumentos desse trabalho e nada mais do que isso. Ponto. E aqui estamos como instrumentos desse trabalho e nada mais do que isso. Quando o médium começa a achar que ele é maravilhoso, que ele é fantástico, que ele está acima, não é? Do bem e do mal, que ele pode falar o que for porque ele é um influencer, esse médium se comprometeu. E aí entra a grande mensagem de Jesus. Quem tem todo o poder, a fama e etc. na Terra, fez a escolha de ter na Terra e não ter no céu. E isso realmente é uma verdade, né? Dita por Jesus, espero que nem isso eles venham a questionar, não é uma verdade dita por Jesus, e entendemos que muitos vão acabar se comprometendo por aí mesmo, né? Porque transferem a fama do espírito que o acompanha para a sua pessoa, né? Então ele passa a ser, o venerando. Não, não é ele o venerando. O venerando são os espíritos que estão com ele, que usaram ele, a sua potência, o seu talento mediúnico, que não foi dado a ele à toa, que isso não está na sua conta encarnatória à toa, para poder trabalhar, para poder transmitir as mensagens dos espíritos elevados para o mundo. Se ele, ao fazer isso, não compreende que a primeira pessoa que aprende o que os espíritos estão dizendo a ele mesmo, então, o que mais podemos dizer, né? O médium é o primeiro a ser educado, trabalhado, mostrado e tem que aprender, tem que ter a inteligência emocional de ver aquilo, de ler aquilo que psicografou, de captar a mensagem que psicofonou para si, nunca para os outros. Pensa primeiro para si, depois para os outros. Muito bem, é para o todo, mas pensa, o primeiro que tem que aprender com isso sou eu, o primeiro que tem que ouvir isso sou eu. Então, eu é que preciso mudar. Então, de todas as mensagens maravilhosas que esse médium trouxe através do espírito de Joana de Ângeles e tantos outros, pelo que nós estamos percebendo, não fez ninho nele, não é? Mas ele, então, que responda isso na espiritualidade quando lá chegar. Agora, é muito triste e seria muito bom que tivessem pessoas junto a ele que falassem isso para ele: olha, para, você já se comprometeu, se comprometeu. Por favor, pare enquanto é tempo. Peça a sua remissão, peça a oportunidade de você redefinir isso aí que você fez, né? E o que você tem dito, desde o momento em que fez palanque político de um congresso espírita em 2018, poucos dias antes da eleição, de outubro de 2018, e de lá para cá, aberradamente, de forma escrachada, vem falando coisas absurdas, totalmente contrárias ao princípio doutrinário cristão, e agora encerrando com essas suas últimas palavras aí, falando as coisas que estão falando. E às vezes eu paro até para pensar, porque nos permite, nós precisamos, né? Parar para pensar e ver, falar, não, vamos ver o que está acontecendo, né? Então, quando ele vem com esse discurso de dizer que os índios e Yanomamis não são brasileiros, isso ele quer dizer o quê? Então, com isso, a gente permite, somos cristãos,
somos espíritas e vamos permitir o genocídio porque não são brasileiros? Então, se é brasileiro, não pode ter genocídio. Se não é brasileiro, deixa matar? Então, isso muda o quê? O fato, mesmo que isso que ele estivesse falando procedesse, porque não procede, isso é loucura, mesmo que procedesse, diria-se o quê? Um homem espírita cristão. Dizer, ah, não, o índio não é brasileiro, deixa lá, isso não é problema nosso? Como assim? A vida humana, seja lá onde estiver, o que está lá no livro dos espíritos, de cabo a rabo? Espírito não tem nacionalidade, o espírito é o do mundo, o espírito é do universo, o espírito é de Deus. Cada dia, cada momento, cada época de suas encarnações, ele experiencia diversos aspectos, diversas etnias, diversas condições sociais, diversas nacionalidades, diversos aspectos que vão ajudar a constituir a personalidade daquele momento. Então, se os índios não são brasileiros, não tem problema, pode matar. É isso que um médium famoso, não é? Que é influenciador, que tem centenas de seguidores, espírita e cristão, fala. Então, são essas coisas que eu me pego pensando, analisando e falo, meu Deus, o mundo surtou. Então, assim, surtou. Eu acho que está surtado. Eu acho que essa onda foi uma onda de um surto grave, coletivo, que se abateu sobre uma boa parte da população brasileira, e ele, apesar de tudo, de todas as orientações, de todos os processos, de todo o conhecimento que a gente, pelo menos, está vendo, que parece que não tem tanto quanto diz que tem, se deixa levar. E aí a gente precisa parar para pensar sobre isso. Não estamos aqui para falar dele ou não dele, ou de quem quer que seja. Estamos aqui para falar do que isso é no mundo que a gente está vivendo hoje, como que isso pode, até que ponto nós, como espíritas, vamos permitir que as pessoas denegrem tanto a doutrina espírita por conta de meia dúzia de pessoas que entraram nesse surto coletivo e querem justificar isso a ferro e fogo, e aí usam argumentos justificativos, né, para chancelarem a sua maldade íntima, a sua vilania íntima, a sua loucura íntima, em nome de uma doutrina que é pura. A doutrina é pura, a doutrina é universal, a doutrina é simples, ela é para tudo e para todos no mundo inteiro. Ela precisa saírem os espíritas da condição de entendimento de que a doutrina espírita é uma religião estanque, passiva, ali para poder rezar 3 Ave Maria, 5 Pai Nosso e levantar e ir embora para casa. Não é. Doutrina espírita é doutrina. Isso tem que estar dentro de nós, tem que fazer casa dentro de nós, tem que mudar as nossas posturas, os nossos paradigmas, os patamares os patamares de onde saem as nossas estruturas do pensamento. É isso que é uma doutrina. Isso é uma doutrina. É você se permitir mudar, se permitir aceitar, entender, incorporar, introjetar, introduzir conceitos que te levam a ser um ser humano melhor. Isso é a doutrina espírita. Ela deixa de ser uma religião estanque, ela é ativa, ela não é passiva, ela não fica sentada esperando, ela toma frente, ela toma decisões, ela promove mudanças, ela arregaça as mangas, ela faz. Como iniciamos aqui falando da maravilha da personalidade de Dom Helder. Dom Helder ostentava uma religião que é a católica, ele era um ordenado do catolicismo. No entanto, tinha a estrutura pensante, o comportamento, a forma de ser e os padrões de um espírita, porque tudo que ele falava e a forma com que ele se projetava, de colocar suas questões, os seus pensamentos, são muito mais coerentes com a doutrina pura do Cristo, onde a doutrina espírita se torna basilar, do que esse médium nosso aí tão famoso, né? Que vem defendendo e falando coisas que a gente precisa e volta a pedir, pelo amor de Deus, que alguém que esteja junto com ele tenha a coragem de falar para ele parar, que é hora de parar, é tempo de parar, é tempo de ser feliz. Ele está no finalzinho da vida dele, é tempo de ser feliz, de reavaliar as suas questões, não é? De se sentir feliz pelo trabalho que ele fez durante toda a vida. Ele não precisa agora entrar para a história e adentrar o mundo espiritual
como aquele que no frigir dos ovos mostrou, não é? O que está mostrando. É triste. E isso fica para todos nós. Eu até choro com essas coisas, porque isso é muito triste. E a gente precisa olhar isso para nos vermos. Como que isso vem para nós, né? O que a gente vai tirar dessa experiência, não é? De ver isso acontecer. Não só com ele, com muitas outras pessoas, em vários outros aspectos da vida que vão chegando numa idade, num patamar, e acabam pondo tudo a perder, tudo que construíram, tudo que fizeram, tudo que falaram, porque as aberrações acabam sendo de tal forma, e a memória humana, ela é assim. A memória humana, ela pega o imediato. Então, ela pega o imediato e tudo mais deixa. Então, hoje, as pessoas e os gritos que temos ouvido de pessoas, inclusive não espíritas, pedindo e clamando que alguém faça ele parar, não é? De falar o que está falando, né? De expor o que está expondo, é um grito coletivo de uma sociedade que vê aonde ele está indo e o que ele vai perder e como que ele vai entrar na história da vida, não é? E aí isso serve para todos nós. O que nós estamos fazendo, como estamos procedendo? Será que de fato a gente está conseguindo nos guiar e sermos pessoas coerentes com as coisas que acreditamos? Será que na hora que a gente se coloca na vida para fazer alguma coisa, estamos coerentes com aquilo que acreditamos, com aquilo que sabemos ser o nosso norte, ser a nossa opção de vida, ser o nosso patamar, a vida espiritual que desejamos? Porque hoje, quando a gente olha essa situação, a gente tem que chegar e falar assim, Deus perdoa, porque isso aí é papel de Deus, né? Deus perdoa, Deus perdoa. Só que eu não sei quanto que ele ainda terá para se redimir sobre isso. Mas, enfim, o dia de amanhã ninguém sabe, podemos ser nós e não ele, porém, Deus perdoa, então que ele encontre a remissão, o caminho da remissão, que ele encontre o caminho da reparação para o que ele está fazendo. Que Deus perdoe na própria tinta dele, na palavra de Joana de Ângeles, aquilo que falamos semana passada. Deus perdoa, porém não estamos limpos, né? E então cabe-nos essa remissão. Então que ele consiga fazer isso, né? Que ele consiga encontrar meios agora de entender. Mas creio eu que precisaria que pessoas falassem isso para ele, né? Porque não me dá a entender que ele escute, né, as pessoas. Seria importante que alguém desse esse norte a ele, para que ele, um homem que fez tanta coisa, não entre agora para o mundo dessa forma, um defensor de genocídio, um defensor de atos terroristas que depredaram o patrimônio nacional, um defensor de fake news sobre a vida dos índios e Yanomamis. Isso é muito difícil para todos nós de entender que um espírita possa ter falado tudo isso que ele falou. Mas, se a gente olha o que ele vem fazendo desde 2018 para cá, era quase que inevitável. É pena que a gente esperava que a vida, a experiência, as coisas todas dessem uma luz a ele e não deram. E a gente precisa, então, nos entender também dessa maneira. Quem somos nós? O que nós estamos fazendo? Nós estamos, de fato, nos guiando no caminho que queremos, não é? E as atitudes hoje que fizemos, o meu dia de hoje, representou o que eu penso, o que eu quero, o que eu projeto para a minha vida futura, aonde escorreguei, o que eu fiz, aonde eu preciso mudar, qual é o patamar que eu vou pegar amanhã para start do meu dia. São questões que a gente precisa sempre fazer, porque essas escorregadas que este homem está dando, vem dando no decorrer desses anos, todos nós somos propensos. Vocês viram aí a maioria que escorregou. Agora, precisamos ver isso, não é? Precisamos ver isso. Enfim, eu hoje olho um Papa Francisco, por exemplo, o chefe da Igreja Católica. Ele não é o chefe, ele é um líder. Essa é a diferença. Ele não é um chefe, ele nunca nem se sentiu desse jeito mesmo quando foi lá eleito o Papa. Ele é um líder espiritual no mundo hoje. Ele é um espírita. Em que sentido? No sentido do que ele é, do que ele pensa, do que ele põe para fora nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas ações, na coerência
de toda a sua vida. Espírita no sentido do cristianismo primeiro, primevo, do cristianismo universal, que não importa se o Zezinho lá na China saiba o que é o cristianismo, o que importa é que se ele age pelos princípios do bem, do amor ao próximo, de se projetar de forma útil e boa no mundo que vive, não é? De incentivar as pessoas a serem melhores, de incentivar as pessoas a adotarem o bem como princípio de vida. Isso é o espírita, não é? Então, eu entendo e me entendo também, entendo que, ao contrário disso, é um comprometimento muito grave. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, a missão dos espíritas, né? Então, a missão dos espíritas é amai-vos, instruí-vos, não é? E fazer com que os princípios cristãos basilares, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, esteja, de fato, na estrutura do ser humano, através do ato da compaixão e da caridade. Então, é o ser humano colocando, enfim, na roda da vida, a prática da lei de amor, justiça e caridade. Então, uma lei de amor, uma lei de justiça, uma lei de caridade não deve defender genocidas. Uma lei de amor, justiça e caridade, ela pode até nos fazer compreender, mas não defender, não chancelar. Eu posso compreender o que leva seres humanos a essas atitudes. E compreendemos, não é? A gente pode até compreender por que um ser humano adota a prática de poluir com metais pesados e venenosos e tóxicos todos os leitos de rios e bacias hidrográficas pelo dinheiro em detrimento da vida das pessoas, e não é só a vida dos Yanomamis, vai ser a vida de todo, porque aquilo lá vai indo e vai afetar todo mundo. Então, a gente aí entende, eu até entendo por que faz, mas daí a dizer que eu concordo, daí a dizer que isso é lícito, daí a dizer que não, eu vou lá e assino embaixo para fazer de novo, precisamos ter esse cuidado, gente. São coisas totalmente diferentes. São patamares totalmente diferentes. Uma coisa é o entendimento e a compreensão das vicissitudes da vida, das idiosincrasias humanas, né? Do comportamento humano, das tendências da moral humana. E outra coisa é chegar e dizer, não, ele é malzinho, deixa ser, aliás, se ele quer ser, eu vou lá, vou ajudar ele a ser mais malzinho ainda. Isso é que a gente precisa ter muito cuidado no nosso comportamento e nas coisas que defendemos e aqueles que usam, como estamos aqui usando hoje, né? As mídias sociais, que tomem muito cuidado para poder falar em certas coisas. Mas o que não dá, para a gente conseguir lidar, e sim pela compreensão, mas não pela prática e pelo ato em si, é de ver o que estamos vendo aí acontecendo com a doutrina espírita, né? Uma doutrina que é puro amor. O espiritismo é amor. Acabou, ponto. E amor não dá braço para essas coisas que nós citamos. Então, vamos rezar por este médium, Divaldo, rezar para ele sair dessa vibe, rezar para ele encontrar o caminho da reparação, o caminho da sua remissão. Vamos rezar para alguém junto a ele, de sua confiança, fale para ele parar de divulgar, de defender a loucura, as fake news, o mal, a vilania, e voltar aquele Divaldo do pretérito, sabendo ser apenas um instrumento da espiritualidade e não porta-voz. Saber ser instrumento da espiritualidade e não dono da palavra dos espíritos, não é? E que essa vaidade, que tanto é evidente nele, no comportamento e nas coisas, possa, por fim, nesse momento da vida, ceder e deixar que entre mais a humildade, a capacidade de compreensão, não é? Porque médio é devedor, mas o fato dele compreender e ter recebido essa mensagem
ele tornou isso de forma tão assim, pelo seu orgulho, que ele confundiu um pouco as coisas, não é? Então, nós precisamos ter esse cuidado. Que tudo isso nos sirva de reflexão e de exemplo. Precisamos ter cuidado. Precisamos ser humildes. Precisamos ter a consciência plena de que não somos donos da verdade. Nós somos instrumentos da espiritualidade, não é? Para isso, deu-nos essa chancela, a espiritualidade maior nas encarnações que estamos, né? Então, volto a dizer, não é um problema da doutrina espírita, que é pura, que é simples, que é amor, e eu vou continuar orgulhosamente dizendo que eu sou espírita, não é? Mas sim dos médiuns que se equivocaram no tempo e espaço, mas que ainda há tempo e espaço para a remissão. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, nos abençoe. Que a gente possa, de fato, sermos esses espíritos que a espiritualidade tanto deseja e que eles têm tanta fé em todos nós. Eles têm fé em nós, eles sabem que a gente pode. A gente precisa saber também, ter essa fé que eles têm em nós e nós mesmos. Nós vamos errando, batendo cabeça, mas tendo consciência desse erro e dessa paulada na nossa cabeça para nos transformarmos. O que não podemos é aceitar as nossas loucuras íntimas como verdade e transformar isso numa comunicação global, confundindo e comprometendo centenas de milhares de espíritos, não é? Se é para comprometermos alguém, que comprometamos pelo bem, pelo amor ao próximo, pela caridade, pela vida, pelo valor da vida, abençoando-nos, abraçando-nos com Jesus, não é? Esse é o papel que o espírita tem. Ser feliz, mostrar essa felicidade e trazer pessoas para essa felicidade, que não é uma felicidade material, não tem títulos, não tem salário, não tem nada, né? Nada, não tem nome, não tem título, não tem salário. É a felicidade da alma. É aquela felicidade dentro de nós que faz com que acordamos pela manhã sabendo-nos no mundo, sim, de muitas dificuldades, de muitos comprometimentos, de muitos senões, mas que é para isso que estamos aqui, para ajudar nas complexidades, transformando-as em apenas obstáculos transponíveis. Pegar os senões que se apresentarem e dizer, ora, isso é uma questão de semântica, eu troco isso por outras palavras que me levarão à frente. Eu troco os senões por esperança, eu troco os senões por fé, eu troco os senões por vida, eu troco os senões por amor ao próximo, e a gente continua seguindo. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever, e essa é, com certeza, a nossa missão. Que Jesus nos ampare, nos ilumine sempre e em todos os momentos de nossas vidas, e que tenhamos sempre a coragem de nos posicionar e dizer ao mundo que o Espiritismo, que a doutrina espírita é a doutrina do amor de Jesus, hoje e todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos lá ao trabalho no santuário, que hoje a casa abre e temos muito o que fazer. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus, fiquem na paz, fiquem na luz. E que semana que vem eu não desligue esse troço toda vez que eu vou sentar aqui para iniciar o nosso bate-papo. Que Jesus nos ampare e nos ilumine. Até a semana que vem, se Deus quiser.